bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia de decisão do nosso Super Coffee diário da informação, com bastidores exclusivos sobre a negociação envolvendo Santiago Sousa. O que está acontecendo? O argentino não veio? Pode melar a negociação? Qual é o modelo que está sendo adotado? Vamos falar, claro, do jogo de hoje, com a volta do capitão Thiago Mendes, tudo isso e muito mais. E, claro, já comenta quanto vai ser o jogo mais tarde, a nossa classificação para a fase quartas de final. Aliás, lembrando que em caso de empate, decisão nos pênaltis, né? Não tem nada de gol qualificado, o Vasco hoje é visitante, os ingressos do setor norte estão esgotados, a torcida do Vasco irá ao estádio sim, porque é uma tradição do torcedor vascaíno, não precisa ficar pedindo, o torcedor vascaíno vai, mesmo não tendo um grande time para torcer, né? Esse time não é um grande time, mas o torcedor sempre vai, sempre apoia, então pedir ao torcedor para apoiar é chover no molhado, né? É o entrar para dentro, é o sair para fora, é o subir para cima, o descer para baixo, é quase que um pleonasmo, né? Isso é normal. Torcida do Vasco, estádio, isso aí é combinação que já existe, ó, há muitos e muitos e muitos anos, né? Então o torcedor do Vasco vai apoiar, 4 milhões de reais estão em jogo também nessa classificação, a vaga na fase quartas de final, que já começa no final desse mês, né? Quem for contratado já pode jogar na próxima etapa também, desde que seja regularizado. Então tudo isso tem ingredientes que melhoram ainda mais esse desejo pela classificação. Thiago Mendes está de volta, o capitão do Vasco da Gama, cumpriu suspensão no primeiro jogo, jogador importantíssimo, vai formar a trinca com Jair e Ramon Rick, ou melhor, Jair e Tietê, eu formaria com Ramon Rick, mas a tendência é o Tietê, né, fazer essa trinca com os dois ali no meio de campo. O time do Vasco não vai mudar, deve ser esse: Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Jair, Tietê, Thiago Mendes, na frente, aí a única dúvida, né? David ou Nuno, Brenner e Andrés Gomes. Essa é a formação do Vasco da Gama para logo mais. E aí, que tal? Gostou? Não gostou? Faria que tipo de alteração para o jogo de hoje? Continuar hidratando, né? A voz tem que ficar 100% logo mais para mandar um casaca. Bom, vamos lá, torcedor, ao que interessa, porque é o assunto que vem dominando e predominando todas as conversas. A galera nos grupos de discussão, mensagem no privado. Antes, quero só agradecer aqui, ó, ao Vitor Roma. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, perdão. Lições da trajetória de redemocratização do Vasco. Obrigado pelo livro, Vitor, tá aqui. Então, vou ler, estava na Copa do Mundo, né? Chegou agora, belíssimo, encartado aqui, muito legal mesmo. Muito obrigado, ó. Paginação dele, caramba, contando a história dele toda no Vasco, enfim, a questão do trabalho que foi feito do Vitor Roma dentro da área do marketing. Muito obrigado, Vitor. Vou ler com o maior prazer. Roberto Dinamite aqui na contracapa também. Bom, vamos falar então sobre a negociação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Vasco, ontem à noite, já bem tarde, um pouquinho antes de dormir, e fiquei pensando no que a gente veio trocando figurinhas e tal, lendo as informações dos colegas, né? O Lucas Pedrosa, muito bem informado, o Léo Lacerda também, enfim, todos buscando o caminho, a apuração. Por que o Santiago Sousa não fechou ainda, não desembarcou no Rio de Janeiro? E ontem muitos ficaram assustados, e eu recebi isso em grupos e até no meu privado no WhatsApp, porque o Santiago Sousa voltou a treinar, né? Então o que está acontecendo? Está melando a negociação? Esse é um problema que o torcedor enxerga, né? Então eu vou direto ao ponto para você poder entender. Na semana passada eu trouxe a informação de que o José Roberto Lamáquia banca as operações financeiras do Vasco como avalista. É um modelo que não existe no futebol brasileiro. Se não, vejamos.
Marcos Lamáquia tem tudo para ser o investidor majoritário da SAF do Vasco, adquirindo 90% das ações da empresa, Vasco da Gama SAF, correto? As negociações estão praticamente finalizadas, mas elas ainda dependem de alguns detalhes internos, né, de alguns procedimentos internos, para que efetivamente o Marcos Lamáquia e a Justiça declarem ele o investidor majoritário. Só que até lá, o clube não para, o futebol não para e os investimentos precisam ser feitos. Sejam investimentos na forma de empréstimo, como o Vasco autorizou 40 milhões de reais, e ou na forma de aquisição de jogadores. Só que para você adquirir o jogador, você precisa dar garantias. E se você ainda não é um investidor, como que o clube que está vendendo vai acreditar que esse investidor, que ainda não assumiu, vai bancar a operação? É um pouco confuso, fica complexo. Imagina você, eu vou comprar o seu carro, eu não tenho dinheiro, eu sou o Vasco. Mas eu tenho um amigo que vai validar essa operação. Aí eu falo, ó, o meu amigo XYZ, vou chamar de José Roberto Lamáquia. Olha, meu amigo José Roberto Lamáquia garante a operação, porque se eu não pagar, ele vai pagar. Tá, mas a gente vai botar o quê? A pessoa física, a pessoa jurídica, como avalista? A negociação é clube para clube. Como é que faz isso? E aí, tendo em vista alguns problemas recentes que o Racing teve com o Internacional, no pagamento do Carboneiro, no Grêmio, em relação a ajustes financeiros pelo Nardoni, o Racing está escaldado, porque ele olha e fala assim, cara, o Vasco não foi vendido, ele será. Estou acompanhando, o Admar veio aqui e contou a mesma história, mas não está vendido. Então eu vou botar cláusulas nesse contrato que eu vou me resguardar. Da mesma forma que o Vasco está botando cláusulas com o Lamáquia, filho, na aquisição da SAF, se resguardando, colocando prazos para execução de obras no CT, valores, não está deixando solto, o Racing não quer deixar solto o contrato. Ah, Fábio, então significa que o Sousa voltou a treinar, deu ruim, que ele não vem mais, que o Vasco não vai cumprir? Nada disso, torcedor. A informação que eu tenho é que o desfecho da negociação acontece entre hoje e sexta-feira, até porque o Vasco quer inscrevê-lo na fase seguinte da Sul-Americana, na fase oitavas de final que o Vasco começa a disputar dia 13 contra o Olímpia e o prazo termina sexta-feira. Então, entre hoje e sexta-feira, tudo vai ser sacramentado. Todo e qualquer negócio pode ser desfeito, se uma parte não cumpre o combinado. Pode acontecer. Vai acontecer, Azevedo, pelo que você apurou, com quem você conversou? Não acredito. Repito, entre hoje, quarta-feira e sexta-feira, tudo vai ser sacramentado e o Santiago Sousa vai desembarcar no Rio de Janeiro. Aliás, há uma expectativa de que hoje, sim, seja emitida a passagem para que o Santiago Sousa venha ao Brasil, assine o contrato até o final de 2029 e seja anunciado como novo jogador do Vasco da Gama. Você está preocupado, Azevedo? Não tô. Posso ficar tranquilo que o Sousa vai ser jogador do Vasco? Sim, a não ser que aconteça uma verdadeira catástrofe financeira, o que seria uma vergonha para todo mundo sair do Vasco, inclusive para o Lamáquia desistir da negociação. E pelo que conversei, não é o que vai acontecer. E o modelo que o Vasco está adotando de negociação e o avalista sendo ponta firme, estando junto, mesmo não estando dentro da operação legalmente, é um modelo que não existe, gente. Em que clube brasileiro você viu isso acontecer? Todo e qualquer investidor chegou junto com dinheiro porque já era investidor. O que vai ser investidor já está chegando junto? Olha o DIP que está sendo feito de 40 milhões, torcedor. Vai desenrolar, torcedor. E esse início, ele é
um pouco assim, parece que demora um pouquinho mais. Quando estiver na cadeira, aí a coisa caminha mais facilmente. Amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje somos nós contra eles. E te falar, tá? Quando se trata de Fluminense, não há outro resultado que senão a vitória. E se tratando de hoje, a classificação. É claro, amigo torcedor vascaíno, eu vou trazer a você informações importantes sobre esse clássico que vai acontecer no Maraca, mas além dessas, muitas outras novidades. Tem uma quarta decisiva, um dia decisivo para fechar a contratação, enfim, do volante Santiago Sousa. Tem também atacante oferecido para o Vasco da Gama, reforço importante para o técnico Pedro Emanuel. Quero começar aqui primeiramente com você este nosso Acorda Vascão, falando, amigo torcedor vascaíno, sobre o que deve acontecer nessa quarta-feira, e a palavra é exatamente essa, deve, porque quando se trata de Vasco, tudo acaba se tornando uma grande incógnita. Vimos no último sábado, né, o volante Santiago Sousa entrando em campo dentro do estádio do Racing e se despedindo do torcedor do clube argentino. Ali havia a expectativa que nos próximos dias Santiago Sousa pegasse um voo e desembarcasse no Rio de Janeiro. Já estamos na quarta. O evento ocorreu no sábado e até agora, até o momento, Santiago Sousa ainda não chegou na cidade carioca. Ontem eu apurei essa informação, fiz questão de ir atrás da notícia e trouxe a vocês, inclusive logo em seguida, o amigo Lucas Pedrosa confirmou essa apuração que foi feita, de que o que hoje trava as negociações com o Santiago Sousa é uma cláusula que foi colocada no contrato pelo Racing, uma cláusula no valor da multa caso o Vasco da Gama atrase no pagamento das parcelas. A cláusula colocada pelo clube argentino é completamente fora dos padrões do mercado e, diante disso, o Vasco da Gama não vai fechar o negócio com os valores colocados à mesa pelo clube argentino. A situação, amigo torcedor vascaíno, é uma queda de braço. O Racing puxa para o lado dele e o Vasco puxa para o seu lado. O Racing reintegrou Santiago Sousa ao grupo. Santiago Sousa treinou ontem com o elenco do Racing, treinará hoje novamente com o elenco do clube argentino. E a informação que eu tenho é que se até a sexta-feira a situação não for resolvida, no jogo de domingo que o Racing terá pelo Campeonato Argentino, Santiago Sousa estará sendo relacionado e à disposição do técnico do Racing, Juan Pablo Vojvoda. Essa é a situação, mas esta quarta é decisiva, pois o Vasco trata esta quarta como um momento-chave, um dia especial, um dia decisivo para fechar com Santiago Sousa. Internamente, o sentimento é exatamente esse: resolver este último detalhe hoje, dia 5 de agosto, emitir as passagens de Sousa para que ele venha ao Rio de Janeiro, realize exames médicos e assine o contrato logo em seguida com o Vasco da Gama. Até porque o Vasco corre, tem o desejo, tem o objetivo de inscrever Santiago Sousa na Sul-Americana e o prazo limite para que isso aconteça é até depois de amanhã, sexta-feira. Além disso, também há uma expectativa para que, correndo com a chegada de Santiago Sousa, ele possa estar à disposição do técnico Pedro Emanuel já para a partida de domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então é uma quarta decisiva, uma quarta em que a expectativa é fechar a contratação de Santiago Sousa. Amigo, vamos ver, vamos ficar ligado sempre, né? Qualquer novidade, eu, Lucas, vou trazendo para vocês. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, continuar com esse nosso Acorda Vascão. Já que estamos falando sobre mercado da bola, da madrugada desta quarta-feira, saiu uma informação dos amigos do Canal Vasco, referente a um nome que foi oferecido ao Vasco, nome de um atacante, para ser mais específico, de um centroavante, tá? O centroavante Carlos Gonçalves, atacante hoje que veste a camisa do Independente Del Valle, tá? É um nome que foi oferecido ao Cruz Maltino, está nesse momento na mesa da diretoria, sendo avaliado. O jogador tem 33 anos de idade, é paraguaio, tá, torcedor? Ele iniciou a sua carreira ali no Paraguai, passou por muitos anos pelo futebol chileno, ficou também por muitos anos no futebol mexicano, chegou ao futebol argentino no ano passado, vestindo a camisa do New Old Boys,
foi contratado nesta temporada pelo Independiente del Valle para repor a saída de uma peça muito importante do clube equatoriano. Você sabe quem? Ele mesmo, Cláudio Spinelli. Charly González, como é conhecido, se transferiu, então para o Independiente del Valle para ser o substituto de Cláudio Spinelli no clube equatoriano. Até o momento, são números muito bons, são 11 gols em 19 partidas vestindo a camisa do Independiente del Valle, e ele nesse momento então teve o seu nome oferecido ao Vasco da Gama, tá, amigo torcedor? Ainda não temos informações referentes ao avanço nas tratativas, não sabemos se isso irá acontecer, vou ser muito honesto, sincero a todos vocês, pela característica desse atleta, quase impossível que ele venha vestir a camisa do Vasco da Gama, pois o Vasco nesse momento quer um jogador mais experiente, mais consolidado, mais rodado, de fato um nome de impacto, algo que, infelizmente, o atacante Carlos González não é, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Então a informação que eu tenho para trazer a você referente a este jogador neste momento é exatamente essa. Mais um nome oferecido e é uma informação importante para você entender um pouquinho aí o que vem acontecendo no mercado da bola e o que o mercado hoje vem fazendo com o Vasco. Oferecendo nomes, pois sabe das carências que o Vasco tem, das urgências, inclusive, que o Vasco da Gama tem. A janela de transferências se fecha no início de setembro. O Vasco tem pouco mais aí de um mês para conseguir resolver a situação do seu elenco no mercado da bola. E até o momento, é importante lembrar, o Vasco não fechou a contratação de nenhum atleta. Paulinho, o único jogador que foi anunciado, pelo Vasco nesta janela, já tinha fechado com o Cruz Maltino desde o início do ano. Então, informações importantes para trazer aí a você, amigo. Vamos ver, sem dúvida nenhuma, a cena dos próximos capítulos, do que acontecerá no mercado. O que não falta, porém, são nomes sendo oferecidos à diretoria Cruz Maltina. Bom, vamos falar então sobre Vasco da Gama e Fluminense? Amigo, já a bola rola para Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil. É jogo de volta das oitavas de final. Ontem eu trouxe a vocês a informação que o setor sul do Maracanã, destinado aos torcedores do Fluminense, já havia sido esgotado. Nas últimas horas de ontem também foi esgotado o setor norte, que é o setor destinado aos torcedores vascaínos. Mais de 50 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, nesse momento a expectativa é de casa cheia, de Maracanã lotado, uma linda festa das duas torcidas dentro do Maracanã, e vou te falar, é assim que tem que ser. Maracanã bom é Maracanã cheio. É claro que é melhor para o Vasco da Gama chegar no Maracanã hoje com pouca torcida do Fluminense e muita torcida do Vasco. Mas é bonito o espetáculo. O Vasco e Flamengo ele foi conhecido mundialmente porque era o clássico dos milhões. O clássico em que você via o Maracanã lotado, preenchido por torcedores vascaínos e flamenguistas. E é isso que faz um clássico. O clássico, para ser grande, ele precisa do torcedor. É uma vergonha a torcida do Fluminense não comparecer ao Maracanã. É triste, inclusive, para o próprio Fluminense. Mas que bom que eles compareceram hoje. Que bom que eles foram. Vai ser bom. Porque quanto mais, todo respeito do mundo, tá, gente? Mas quanto mais tricolores indo ao Maraca, mais tricolores saindo chateados na noite dessa quarta-feira. É assim, amigo, tem que ser. É por isso que o futebol sobrevive, é pela resenha, é pela brincadeira, é pela zoeira. Então, expectativa aí de Maracanã lotado nessa noite de quarta. Com relação ao Vasco, como o Vasco vai enfrentar o Fluminense nessa noite de quarta-feira? O Vasco terá alterações importantes. O técnico Pedro Emanuel ganhou um reforço importantíssimo para essa partida, que é o volante Thiago Mendes, que já cumpriu suspensão no jogo do final de semana, o jogo de ida, e agora ele volta à disposição. Será titular, sem dúvida nenhuma, é uma peça muito importante para o Vasco da Gama, para o elenco, para o técnico Pedro Emanuel, e a tendência é que Thiago Mendes ocupe uma vaga que foi no último sábado de Ramon Rick, nos 11 iniciais, ou seja, Thiago Mendes vai atuar ao lado da dupla de volantes Tietê e Jair. Fico muito feliz com, inclusive, a presença do Jair nesse setor de meio campo. Tem que ser ele ali. Tá jogando muita bola, voltou de lesão, parecendo que nem ficou lesionado, merece então a titularidade. A única mudança que eu faria nesse setor de meio campo é tirar o Tietê e colocar o Calma Barros. O Calma Barros tem seus erros, tem seus problemas,
precisa evoluir muito ainda, mas eu sou mais o Cauã Barros do que o Tietchan nesse setor de meio campo. Mais pegada, mais vontade, mais brio, mais intensidade. Inclusive, o Tietchan presente, Jair e Thiago Mendes têm que ficar mais presos, porque o Tietchan é um jogador que sai, não tem poder de marcação. Então você perde a criatividade tanto do Jair quanto também do Thiago Mendes. Você colocando o Cauã Barros, você libera o Jair e o Thiago Mendes para pisar na área, para chegar à frente, para fazer o jogo deles, né? Porque o Cauã Barros é mais esse pitbull, é mais esse jogador de caça. Então o Vasco, tendo o Cauã Barros, ao meu ver, ganharia muito, porque sobressaria ainda mais a qualidade de Jair e também do Thiago Mendes. Mas a opção do Pedro Emanuel muito provavelmente será a permanência de Tietchan nesse setor de meio campo. Outras mudanças também devem acontecer no setor ofensivo. A principal dor de cabeça, né, do técnico Pedro Emanuel desde sua chegada ao Vasco. Nos últimos treinos, o português indicou que Adson será sacado da equipe. Andrés Gomes vai iniciar a partida no lado direito, como inclusive vem acontecendo em alguns momentos de alguns jogos do Vasco. E a única dúvida é com relação a quem vai compor o outro lado, tá? A expectativa é que Brenner feche essa trinca sendo referência, o camisa 9 do ataque. E no lado esquerdo a dúvida se David ou Nuno Moreira começarão esse jogo na noite desta quarta. Eu sou mais o DVD. Tem as suas dificuldades também, é limitado, um jogador que a torcida meio que tá fadigada, mas é intenso, tem mano a mano, e uma jogada pode decidir. O David tem um potencial de decisão, ao meu ver, maior do que tem no Moreira. Então, clássico, amigo, é aquele jogo em que um lance tudo muda. E o David tem esse potencial. É uma arrastada, é uma bola que ele carrega, um chute de fora da área que pode mudar tudo. Algo que o Nuno não está entregando em absolutamente nada nessa temporada de 2026. Então, esse deve ser o Vasco. Sistema defensivo, aquele que você já conhece: Léo Jardim, Cuiabano, Paulo Henrique, Robert Renan e Carlos Cuesta. Tá animado? Vai dar Vasco hoje? Tem que dar, né? Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.